Gente, para pensar, nós estamos em 2080. Já aconteceu desastres naturais de todas as formas, a humanidade já passa fome, o asteroide eles ainda não sabem que vem, acho que não, mas eles estão lidando com atentados terroristas. O que faz um ser humano vendo o mundo em chamas, bem igual o que está na capa dessa live sensacional de Mike Malaquias, se superando a toda semana, o que faz um ser humano pensar em mais destruição? E aí, eu novamente, isso só faz sentido para mim se eu linko com os asseclas desses seres das trevas. E aí faz sentido. Pessoal, quando você lida com um ser desse numa reunião de cunho mediúnico e você vê o discurso de ódio deles em relação à humanidade, ao material humano, a sensação de nojo, de asco, de que nós não somos merecedores, e todo o discurso que eu ouço, independente da gradação desses seres ligados às trevas, às prisões eternas, eu remonto e lembro no discurso deles a queda de Lúcifer. Porque a revolta que eles têm com Deus, o menosprezo que eles têm pela raça humana e o ímpeto de destruição que eles têm conosco e com o planeta, nesse sentido de revolta com o Criador. Isso é... Eu percebo que eles não têm mais ligação com nada. Não têm ligação com lugar e nem com alguma entidade benéfica, né? Como Deus ou alguma coisa assim. Então eu percebo que eles se desligaram, assim, sabe? E aí, isso é que é o mais interessante. Aí que é a ideologia das trevas, que a gente não posso nomear agora por causa dos próximos livros, essa ideologia das trevas é que preenche esse vazio deles. Já que eles não têm ligação com nenhum tipo de... com nada, né? Com humanidades, com nada. Então vamos preencher com essa ideologia. A ideologia do poder, a ideologia da guerra, a ideologia do tomar para si, né? E na impossibilidade de tomar para si destruição. Destruição. Que é a outra tônica do discurso e do comportamento, do perfil psicológico desses seres. Tudo que eles não podem submeter, subjugar, dominar ou possuir, eles destroem. Então, essa é uma linha de pensamento. E aí fala-se é ou não é o perfil de um extremista deste. Exato. Então, eu fiz esse paralelo. E aí, na sequência, o livro vem falando de várias coisas interessantes de como a população se comportou nesse sentido. Então, quer ver? Israel. Nisso, só relembrando, o Papa, a gente voltando lá no Papa, que a gente está sem notícias dele, ele tinha saído por um ano de pacificação do mundo. Então, quando chegou a notícia pelas mídias que o asteroide estava para se chocar, os fiéis católicos se apavoraram, foram todos para a frente do Vaticano. Aí o Vaticano chamou o Papa para voltar e ele falou que não voltaria, que ele continuaria sua missão, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é como a população se comportou após receber a notícia. Em certos países do Oriente, houve caos pelas ruas e o povo acorria nas vias treslocado, como se o fim do mundo fosse iminente. Logo, as bolsas de Pequim, Londres e Nova York despencaram, generalizando o clima desastroso na economia mundial. Na América Latina, onde o regime gospel havia se instalado e o discurso salvacionista estava em alta, ocorreram menos tumultos, pois o povo, em sua maioria, esperava uma intervenção divina. Viam no fato insólito a mão de Deus para destruir os inimigos do novo regime. Além disso, ocupavam-se de problemas mais urgentes, como a perseguição religiosa ferrenha que fora desencadeada pelo novo regime, o qual passara a ser chamado de anticristo pelos partidos de oposição que haviam se unido num único bloco a fim de enfrentar a nova situação que se alastrava pelo continente, começando pelo Brasil. Pessoal, então fica a pergunta para vocês. Então, indo na vibe daquele cientista que não chegou a trazer isso para a população. Mas
o seu governo chega e fala, olha, está chegando um asteroide, ele já está em rota de colisão, mas não preocupa, a gente vai dar um jeito nele. Sim. O mesmo governo que não conseguiu resolver as questões, o básico. E o meu questionamento, e eu gostaria de levar todos vocês individualmente a uma autorreflexão, como está a sua fé? Você tem se conclamado hoje, você tem se colocado contra as coisas que você considera incorretas, desde as menores para as maiores. Então, se você vê um pequeno desvio, seja um troco que é dado errado, uma coisa nesse sentido, um lixo jogado na rua, porque a gente fala de fé e fala de ações e a gente logo imagina o macro. Mas assim, o micro, o conjunto de coisas no micro, ele é bem expressivo. Porque se você não faz no micro, nas mínimas coisas no dia a dia, você não vai alcançar a regularidade, a fibra suficiente para que quando chegar o momento você faça isso no macro. Nós que nos aventuramos enquanto seguidores do Cristo, nós temos saído de dentro dos muros do conforto dos nossos centros espíritas com ar-condicionado, dos nossos centros de umbanda, de candomblé, ou só temos ficado numa atitude passiva, aguardando que as pessoas ditas sofredoras, porque também nós temos esse hábito, falar que vamos receber os necessitados, os sofredores, os que precisam de auxílio. Essa não seria uma postura para além de passiva, um tanto arrogante? Não seria o momento de nós olharmos para além dos muros, para além de onde nossa vista alcança? Pontuando com outros exemplos, falei também especificamente para os agentes espalhados no mundo inteiro do Colegiado de Guardiões da Humanidade, que o nosso hino fala, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Eu quero, mas não hoje porque eu tenho que estudar para minha pós-graduação, sábado não dá porque eu tenho um casamento, domingo eu tenho um batizado e segunda começa a correria de deixar filho na escola, eu não posso, eu estou triste demais porque eu me divorciei. Então, assim, eu quero estar com Cristo, mas circunstancial a diversas questões da minha vida. O Cristo é em segundo plano. Então, gente, não é bem assim que funciona. Então, vocês não pararam para pensar que seria o ideal aproveitar esse contexto e fortalecer sua fé nesse momento, mas a sua fé pela ação de ir e fazer, ir onde estão os pequeninos do Senhor, em vez de ficar só sentado nos bancos das suas igrejas, dos seus centros espíritas,